Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Veja só. Eu tinha 17 anos, minha mãe me chamou. Olá, nós temos que se casar. Eu disse, ai, mamãe, não quero. Não, eu já arrumei um noivo para tu. Ai, mamãe, não faz uma coisa dessa comigo. Já, Benedito é um moço muito bom. Eu quero que vós casais com ele. Eu disse, ai, mamãe, eu não quero casar com o Benedito, ele é tão rainhento. Menina, que bobagem, moça! Eu curo a ele com enxúndia no peito, no instantinho ele fica bom. Olha, tanto mamãe fez que eu aceitei me casar com o Benedito. Aí papai foi em Santos, sabes? Trouxe uma máquina de costura Singer de pé, para costurar meu enxobar. Trouxe 5 cortes de seda para fazer vestido. Trouxe um sapato do Sarto Arto. Trouxe o corte de pano para eu fazer o vestido de noiva e trouxe 30 metros de murrim Ave Maria, que era o melhor que tinha para fazer o enxobar. Ali era para fazer pano de prato, para fazer toalha de mesa, para fazer pano de prateleira e tudo que eu tinha que fazer era com aquele pano, 30 metros. Eu fui fazendo aquilo tudo e tudo, fiz o enxobar, casemos, eu e Benedito. Ele era bonzinho, sabe? Só tinha um defeito. Quando ele chegava da meio-dia para almoçar, ele antes passava na benda, já bebia uma pinga, já vinha sapecado para o almoço. Aí não gostava da comida, reclamava, aquela coisa toda, dormia um bocadinho, botava para repartir som. E assim ia indo, e eu na máquina costurando, porque com o dinheiro que eu ganhava, eu guardava num porquinho que eu tinha no meu pichichê, e o dinheirinho todinho chegava no fim do mês e levava para a ICA, na Caixa Econômica, para botar na caixa, guardar meu dinheiro para me comprar minha casa própria, porque eu pagava aluguel. Eu dizia, eu quero ter minha casa própria. Aí ia guardando aquele dinheiro e costurava feito louca. Quando chegava tempo de festa de São Sebastião, as mulheres tudo queriam vestido novo. Aí lá ia eu para a máquina, 5 horas da manhã eu já me levantava, já costurava 30, 40 vestidos. Aí um dia, Benedito, muito bonzinho, disse para mim, ô Lália, eu vou lá na ilha buscar minha prima, que ela está sem pai nem mãe, e eu vou trazer ela para ajudar a Bois. Porque assim ela faz o serviço da casa e Bois fica só na máquina. No instantinho, Bois ajuntais o dinheiro todo para comprar a casa que Bois quereis. E disse, ai, que tão bonzinho. Ide, meu filho, ide. Olha, ele foi. Trouxe a moça. Ela era boazinha, sabe? Mas não tinha prática de nada, né? Eu ensinei a ela a fazer tudo, comprei roupa que ela não tinha, coitada. Veio com a roupa do corpo. Aí fui indo. E eu costurando. Falei, tô louca, né? Para ganhar dinheiro. Fui indo. Um dia eu estava sossegada na minha máquina, costurando. Disse, ai, eu tô cansada, eu acho que eu vou parar de costurar. E vou me deitar. Benedito foi para a rua, para a calçada, pegou na biola dele. E aí ela foi do lado dele, sentar na calçada, e ele começou. Passei a noite contemplando a lua, com o pensamento na imagem sua. Quem tem amor não dorme sossegado, ai, 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 meu Deus, estou apaixonado. Tia Benedito, para aí com essa bobagem. Olha, entrar para dentro de casa, que o pessoal aqui repara, eu vou ficar aí na rua com essa cantoria, os vizinhos até acham ruim. Aí, olha, mas também, entrar para dentro de casa. E aqui fui indo. Chegou um dia, eu me levantei cedinho para costurar, cheguei na cozinha, o fogo apagado. As praias eram desertas, todas elas.
você não via uma casa na praia, porque a casa do Caiçara era para cima da praia, porque na praia venta muito e enche a casa de areia, né? Era uma sujeirada. Então o Caiçara gostava de fazer a casa mais para cima um pouco, o mar era exclusivamente para pescar. Você não via um homem ou uma mulher tomando banho de mar. Sabe? Só as crianças brincavam na água. Ninguém tinha maiô, a gente brincava de vestido dentro d'água, sabe? Não tinha esse negócio de comprar maiô, não tinha para comprar. Mas os adultos usavam o mar como subsistência, era pescaria direta. Todo mundo vivia bem por causa disso, da fartura que tinha de peixe e da quantidade de roça que tinha, de plantação. Todo mundo plantava, era uma coisa muito bonita. Sabe? E as festas que tinha na cidade, porque o Caiçara é muito alegre. Ele gostava das festas e as festas eram nas igrejas. Era a festa de São Sebastião, que vinha barco de Santos carregado de gente. Caiçara, que tinha ido morar em Santos, voltava tudo para a festa. Mês de janeiro era uma festividade só. Todo mundo voltava para casa para assistir a festa de São Sebastião. A folia de Reis era uma coisa muito maravilhosa. A folia do Divino Espírito Santo. Cada praia tinha um grupo de folia. As nossas belezas naturais, elas são as nossas credenciais para que turistas do Brasil inteiro venham visitar São Sebastião. São Sebastião é um dos destinos mais procurados do Brasil. Então a gente tem mais de 50 praias aqui, 110 quilômetros de extensão, ilhas, cachoeiras. Temos a nossa Mata Atlântica, somos privilegiados por ter a nossa Mata Atlântica, ter um canal assim sensacional, estarmos posicionados numa região com os outros municípios aqui que são próximos, como Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, que embelezam mais ainda e tornam cada vez mais forte o turismo nosso regional, o turismo nosso aqui local de São Sebastião. Então o turismo de praia e sol ele acaba sendo o principal turismo do município e das demais cidades do litoral norte também. Mas hoje a gente tem muito forte também a questão do nosso turismo gastronômico. Temos também o turismo de observação de cetáceos e baleias, que movimenta muito a nossa baixa temporada e faz com que a gente tenha a quebra de sazonalidade, que a cidade fique movimentada e ocupada durante boa parte do ano, que é o nosso principal objetivo, é ter a cidade movimentada durante todo o ano. Desde a década de 80 que eu estou aqui, que a gente sempre tentou se aproximar, tentou e conseguiu, né, se aproximar dos governos municipais, até porque nós temos muitos interesses em comuns, algumas coisas até de interesse particular nosso que a prefeitura poderia nos ajudar, ou, por outro lado, algumas coisas de interesse da prefeitura que nós tínhamos capacidade de auxiliar a prefeitura, né? Como, por exemplo, dando curso para professores do município. Isso a gente faz há muito tempo e continua fazendo para que as crianças do município, né, os municípios são responsáveis pelo ensino fundamental, né, para que essas crianças elas consigam entender o ambiente marinho de uma maneira muito mais adequada para quem vive no litoral. Isso é muito importante, porque se as pessoas não conseguem conhecer o ambiente marinho, eu não vou nem dizer que eles não vão preservar, eles não vão nem saber o que é, né? Então essa é uma ligação, a gente tem uma ligação, nós temos uma ligação com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, nós temos representação lá, nós temos uma ligação com o Conselho de Urbanismo, nós também temos representação lá, né, já deixando claro que o urbanismo tem uma ligação muito grande com a biologia e muito mais com o Sebimar quando o urbanismo chega na beira da praia, né? Então nós temos interesse em subsidiar decisões que podem ser muito importantes para o meio ambiente. A gente que é da área da cultura sabe que as fundações têm mais liberdade, não foge da burocracia do setor público, mas a gente consegue trabalhar com mais rapidez, otimiza, porque é uma mini prefeitura, né? A gente não depende tanto das outras secretarias para trabalhar, da assinatura do prefeito, então isso acaba otimizando as questões ligadas à cultura. Hoje em dia,
A gente tem vários tipos, né, de cerâmica, mas o que tem mesmo essa parte identitária do município é a que a gente tem um ateliê São Francisco, da Cida Ivanov, que ela herdou esse conhecimento da dona Adélia Barsotti. A gente tem até o nosso museu do bairro, que tem o nome dela, Museu Adélia Barsotti, que ela usa a técnica de acordelamento para produzir as panelas, que a marca da dona Adélia eram as panelas, né? É o bairro que também concentra serviços, né? Então pessoas de outros bairros circulam muito por aqui. Então até como um espaço para ser acessado por mais pessoas, esse bairro acaba sendo mais um ponto de encontro mesmo aqui da Costa Sul. A gente tem um público bem diverso, pensando em faixa etária e perfil, mas é um público principalmente de moradores de Boiçucanga e do que a gente chama Costa Sul, né, que é esse conjunto de bairros que está aqui para o sul do município, mas pensando em Boiçucanga e os bairros vizinhos, né, que podem ser acessados aqui a 10, 15, 20 minutos de carro ou de ônibus, é o principal público. Daí a gente tem criança, tem idoso, tem jovem, isso depende muito também do perfil de atividade que a gente tem, né? Então atrai diferentes públicos. O que mudou um pouco foi que dos eventos que são de cultura caiçara, eu posso, tipo, exigir minha participação, ou cutucar e falar, oi? Né? Porque não participava de evento caiçara. Né? Aí o Revelando São Paulo, por exemplo, que é um evento maravilhoso e que às vezes eu tenho dificuldade. Esse ano eu não me inscrevi ainda porque eu vou passar por uns processos de cirurgia, então eu fiquei com receio de me inscrever e não ter produção. E aí vende muito. Eu estive lá no Revelando São Paulo ano passado, né? Eu empacotei a loja e levei. Eu voltei com 2 caixas. Entendeu? Por quê? Porque o pessoal que vai no Revelando, no começo do Revelando, eu ia pela cooperativa. Sempre eu estive à frente, sempre que eu tinha um marido maravilhoso que cuidava das crianças enquanto eu fazia essa parte. E então o pessoal conhece. Já sabe que é um produto bom, que está no mercado faz tempo, que tem uma história. E aí eu não podia... Aí entrou uma gestão que eu não podia ir mais porque eu não era caiçara. Aí eu respondo a sua pergunta do título de mestre. Eu fiquei 8 anos sem poder ir para o Revelando São Paulo, porque eu não era caiçara. Como é que eu ia para um evento representando a cultura caiçara se eu não sou caiçara? Então, quando eu falo do bairrismo, é isso, entendeu? E isso era uma questão de gestão pública. Então, no momento, nosso desejo é de ampliar a nossa fundação cultural. Ela hoje existe, mas com poucos cargos, um organograma muito reduzido e não é suficiente para lidar com toda a potencialidade que a gente sabe que tem. Não é só financeiro. Muitas coisas não dependem só de dinheiro, mas precisam de pessoas trabalhando, porque a gente se esforça ao máximo para ser um povo e dar conta de tudo, mas a gente sabe que não tem com qualidade. Então, o meu grande desejo é que a gente consiga agora fazer uma reforma administrativa na nossa Fundação Cultural para que possibilite que pessoas da área venham a somar. Porque a gente já tem tudo. A gente tem artista, a gente tem espaços culturais incríveis, a gente tem vários coletivos atuantes, só que a gente não tem pernas para acolher todo mundo e ajudar a desenvolver ainda mais o que as pessoas já fazem. Não precisa inventar roda. A gente já tem tudo aqui no município. A gente só precisa organizar melhor. Exato. São Sebastião é a cidade mais antiga do litoral norte. São 390 anos de emancipação política, desde 1636. Temos também um turismo cultural muito forte aqui no município, prédios coloniais do século XVII, do século XVIII, um centro histórico repleto de memórias assim inesquecíveis a nível nacional.
Temos também prédios históricos como o sítio arqueológico nosso, que fez parte de uma época bem rica do Brasil, uma época bem cultural. Então tudo isso favorece o nosso município com diversos atrativos para que a gente possa potencializar e desenvolver cada vez mais o turismo no nosso município. Desejo que a nossa cidade aqui de São Sebastião, ela tenha essa preocupação de todos que estiverem na gestão pública, até toda a população, sejam eles munícipes, turistas, veranistas, tenham essa preocupação com a questão da preservação ambiental, para a gente manter vivas as nossas belezas naturais aqui, para que a gente possa explorar cada vez mais elas da melhor forma possível e que a gente tenha no turismo em si a quebra da sazonalidade, que a gente tenha um turismo movimentado o ano inteiro. Isso é uma responsabilidade muito grande, eu como secretário da pasta de turismo, o prefeito, a cidade sendo uma cidade turística e tudo mais, a gente tem essa responsabilidade, a gente sabe do nosso compromisso de desenvolver cada vez mais a atividade do turismo aqui no município de São Sebastião, que isso contribui muito para todo o trade. A gente tem mais de 300 hotéis aqui no município, uma rede vasta de restaurantes, temos uma culinária gastronômica muito forte, rica, cultural aqui também em São Sebastião, a base dos frutos do mar. Então, esse é o nosso desejo aqui em São Sebastião. A gente vai estar trabalhando para isso, vai trabalhar cada vez mais para isso, mas a gente também quer, óbvio, a participação da sociedade para que preserve as nossas belezas naturais e para que São Sebastião seja cada vez mais um destino nacional e internacional por todos que aqui vêm, se apaixonam e se encantam. A gente tem como base as oficinas culturais, que hoje a gente atende cerca de 4.000 alunos com 60 profissionais envolvidos. Mas nós também temos outros projetos dentro da Fundas que encaminham esses alunos para outras possibilidades. O Corpo Estável de Teatro, o Corpo Estável de Dança, foram conquistas super importantes para a gente. A Banda Municipal, o Coral Municipal, todos os espaços, né, manter todos esses espaços funcionando com qualidade, com manutenção em dia. Isso tudo é bem complexo, né? Complexo. Mas a gente prioriza manter essa base sólida e eventos, por exemplo, a gente não que deixe um pouco de lado, mas eu acho que a prioridade tem que ser essa base para que a gente consiga formar profissionais também da arte, né? A relação que nós temos, eu acho que ela é muito grande. Desde que nós chegamos aqui há mais de 40 anos, que a gente sempre quis ter uma boa imagem na cidade. Veja, não a imagem, né, do pesquisador lindo, maravilhoso, santo, não. A imagem da importância da ciência para a cidade, né? Nós temos uma coisa que eu não tinha falado ainda, mas uma atividade muito importante, que é a visitação, né? A visitação numa área bem, hoje em dia, bem adequada para a visitação, onde tem tanques de contato para as pessoas verem os animais. Isso é feito aqui. Eu não vou dizer para você que desde que começou, mas eu conheci os fundadores daqui. Eu tenho certeza que eles faziam isso, tá? Que eles traziam as pessoas aqui para verem a importância. E, começando por isso daí, né, a gente teve, óbvio, que se aproximar das prefeituras, certo? A gente conversa com as prefeituras aqui, eu estou dizendo eu particularmente, e o pessoal que está aqui comigo desde aquela época, nós conversamos com prefeituras desde a década de 80, sabe? E veja, e nessa hora, pouco importa qual é a linha ideológica da prefeitura. O que importa é nós termos uma linha em comum de vamos fazer com que isso dê certo, tá? Então, veja, não só a gente trabalha com a prefeitura, como às vezes a prefeitura trabalha para a gente. Então a gente precisa de alguma coisa que a gente não tem acesso, né? Não precisa ser necessariamente recurso, mas nós temos projetos que são ligados às escolas municipais, certo? Então a nossa questão de ensino não é só o ensino superior, não é só o ensino de graduação e pós-graduação. Nós temos também o ensino ligado às escolas
básicas, né, de ensino fundamental e de ensino médio do litoral. De ensino médio é ligado ao Estado, né? Mas, então, existe uma busca o tempo todo do interesse da prefeitura com a gente e da gente com a prefeitura. Eu desejo que a gente consiga dar importância para o que já foi feito até aqui e que a gente consiga ter espaço para toda a produção cultural que já foi feita até aqui, para que ela continue existindo e florescendo e alimentando as futuras gerações e quem está por vir, porque eu acredito na continuidade desses trabalhos. Eu acredito e eu trabalho por isso e acho que isso é fundamental. E a gente busca manter um espaço para que essa continuidade aconteça. E quando eu falo do espaço, não é só o espaço físico aqui do Escambau, mas é um espaço na cidade, né? Através dessas conexões todas que a gente conversou. É meio difícil falar, né? Porque às vezes parece que quando a gente projeta no futuro, a gente às vezes desvaloriza o que está no presente, assim, né? Então eu pensaria um desejo de potencializar o que acontece. Então que a cultura siga sendo esse lugar que é de encontro, que é de troca, que é de fortalecimento, que ela siga pulsante, porque a gente está num lugar de cultura muito pulsante, que ela possa pulsar e florescer mais e melhor, né? Com condições melhores e mais adequadas, mas que dê vazão assim, a toda essa riqueza que existe aqui, que ela possa ir para o mundo, se concretizar, né? As diferentes culturas que formam esse território, as diferentes pessoas que formam esse lugar, assim, que eles tenham condições de se expressar e se colocar no mundo e que isso gere mais conexão, que gere mais entranhamento entre a gente, né? Que a gente esteja num lugar que seja bom de viver, que seja digno, que seja massa para todo mundo e que a cultura seja importante para que isso aconteça. Eu acho que a realidade aqui é que o setor público não dá conta da quantidade até de trabalho que eles se planejam e gostariam de desenvolver, né? Então, a gente tem um cenário de um setor público reduzido em número de contratação, né? Especialmente se a gente vai olhar ali o quadro que deveria ter uma fundação cultural, quadro de pessoas concursadas, com certeza é menor do que poderia ser, né? Para pensar uma política cultural, uma política pública que seja consistente, que tenha um objetivo, que tenha um porquê, que tenha onde quer chegar e que não seja uma série de eventos isolados, né? Ou, às vezes, demandados externamente, né? E não como fruto de um planejamento, né? De uma política pública da cultura. Então, nesse sentido, com certeza tem espaço para crescer enquanto estrutura governamental. É um grande desafio, visto o mundo que a gente vive atualmente, não tem jeito, a preservação ambiental tem que ser um tema cada vez mais ativo dentro da sociedade. O turismo e o meio ambiente, eles andam juntos porque justamente a gente precisa preservar toda essa natureza exuberante que a gente tem aqui no município para que a gente tenha um turismo cada vez mais vistos com bons olhos para turistas nacionais, para turistas estrangeiros. Mas assim, quem construiu o município? Você sabe que as técnicas construtivas aplicadas nos prédios mais antigos são de profissionais africanos. Entendeu? Porque o que o europeu fazia? Ele ia nas tribos e ele tirava das tribos os melhores artífices, a melhor cozinheira, o melhor construtor, o melhor fazedor que lida com ferro. E aí eram essas criaturas que se transformavam em material de venda, porque tinham valor agregado. Entendeu? Então, os prédios mais antigos que você vê aqui foram os artífices construtores dos povos africanos, surrupiados. E tem uma pessoa no bairro de São Francisco que faz panela, que herdou, né, essa coisa de fazer panela, é a Cida. Ela faz panela até hoje, né?
particularmente, né, é você poder vivenciar tudo isso que a gente tem aqui, a nossa Mata Atlântica, que hoje em dia não se fala tanto, né? Fala-se tanto da Amazônia, mas e a nossa mata que está aqui atrás? A gente vivencia isso. A nossa natureza em si, né? Eu acho que o caiçara carrega com ele essa leveza. Essa leveza. Eu não consigo me ver em São Paulo. Eu vou a São Paulo um dia para voltar no outro, no máximo. Eu gosto desse ar que a gente respira, que aqui parece que é diferente, e por conta de toda a natureza que está envolvido, e essas questões dos saberes também, né? Para a gente é muito particular, as histórias que a gente senta ali e vem uma pessoa idosa, um mestre que já vivenciou tantas coisas, e eu tenho esse apego pelos idosos, eu tenho um monte de amigo idoso que eu adoro ficar ouvindo as coisas que eles contam e que o meu trabalho pode proporcionar também, né? Eu conheço todos os que ainda aqui estão conosco e os que não estão a gente também documentou de alguma forma e tem todo esse carinho. Neide Palumbo, exatamente. Neide Palumbo é uma criatura, ela não era a única, né? Quando eu cheguei aqui, tinha o seu Alvinho também, que já faleceu, mas a Neide Palumbo ainda é o nosso patrimônio. Nosso, eu estou dizendo até roubando um pouco, né? Porque eu sou de São Paulo, mas eu estou roubando, que é o patrimônio de São Sebastião. Cheguei na cozinha, o fogo apagado. Eu disse, lá, será que a Olga está doente? Fui no quarto dela, cadê ele, Olga? Cadê ele, Benedito? Olha os dois desavergonhados, fugiram. Os dois de madrugada. Ela levou 6 vestidos meus de seda, levou meu sapato de sarto harto e levou todo o dinheiro que eu tinha dentro do porquinho, que era para guardar, para botar na caixa econômica. Ai, eu fiquei danada com aquilo. Mais danada com o sapato de sarto harto que estava guardado na caixa. E eu só usava ele para ir na festa de São Sebastião, porque eu ia de braço dado com o Benedito na festa, sabe? Todo ano. E ele... Eu nem liguei nele levar ela, mas o sapato, pelo amor de Deus, olha, levou mais de 10 anos sem eu saber notícia de nenhum dos dois. Aí um dia, não esperava mais nada, né? Recebi uma carta de Benedito. Ele dizia, Olália, eu estou muito arrependido, quero voltar para casa. Eu dizia, arrelar. Mais de 10 anos, agora que ele ficou arrependido, coitada, ela tinha morrido, deu um câncer nela, sabe? Ela morreu. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, coitado, ele também está velho, né? Tão derreadinho, vou deixar ele lá. Aí eu escrevi para ele que viesse. Ele veio. Olha, trouxe um rádio desse tamanho, para a gente escutar de noite aquela novela da Rádio Nacional, essa vez é Direito de Nascer. De noite a gente ligava o rádio. Ele voltou tão modificado, olha, meu senhor, ele lavava, passava, cozinhava, fazia compra, fazia tudo para mim dentro de casa. Voltou outro. Olga educou a ele. Aí, de noite, quando eu rezo, eu peço a Deus por ela, né? Porque ela já está morta. E ele, coitadinho, quando ele está assim tristinho, é porque eu sei que ele está com saudade dela, porque foi o amor da vida dele, coitadinho, sabe? Aí, ele botou com um defeitozinho só. Olha só, aqui no braço, a tatuado coração, escrito Olga com H.